Uma boa noite a todos. Agradecemos sempre a Deus pela permissão de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus pela confiança de vir falar um pouquinho do seu Evangelho, porque sabemos que não estamos em condições, ainda evolutivas, de ter um conhecimento profundo do seu Evangelho, mas o Mestre delega a todo aquele que tem boa vontade a sua confiança, porque é um estímulo para aquele que vem divulgar a boa nova, para fazer o seu trabalho de burilamento também. Agradeço aqui a proteção espiritual da casa. Eu estava vendo aqui, fez 81 anos, quase um século de 2 de abril, né? Quase um século de perto, né? 81 anos. É muito trabalho espiritual realizado. E sempre foi aqui essa construção? Não, essa 81 é da primeira abertura. Ah, tá. Com certeza. No mundo espiritual o trabalho nunca cessa, né? Nós aqui na matéria que às vezes complicamos o trabalho dos benfeitores. Mas agradeço aqui a acolhida, o convite aí por parte do pessoal que administra a casa. E conversando com o Nado Jair sobre o tema, ele disse: qual é o tema? A Caminho da Luz. Ele disse: não, mas esse aqui é o nome do centro espírita. Pois é, me inspirei no nome do centro para escolher um tema. E realmente, né, o nome do centro tem tudo a ver com a natureza de um centro espírita, né? Com o conceito que a gente tem já formado, que vem a ser um centro espírita, que é onde nós viemos aprender o caminho para direcionar nossas almas cada vez mais para o futuro da luz do Evangelho que vai predominar nessas almas, né, com o passar das existências. Então a gente vem aqui na Casa Espírita conhecer a luz que Jesus veio trazer para nós com o seu Evangelho, a luz que Jesus veio trazer para nós com o seu amor. E então é um caminho, né? É uma passagem nessa existência, né, que nós passamos por alguns anos, né, dentro da nossa prática espírita, assistindo às palestras ou participando aqui dos trabalhos, né, nos preparando, nos fortalecendo para o caminho, para continuarmos esse caminho que não tem fim, né, porque somos imortais, né? Então essa casa aqui é um momento muito especial que nós temos que aproveitar, né, tudo que ela tem para nos oferecer e o que nós podemos oferecer a ela, para que numa próxima existência a gente partir para um aprendizado mais profundo, mais avançado, né, nesse caminho de conhecer a luz. Então, em primeiro lugar, né, o que é essa luz? Né, para a gente ocupar bem o nosso tempo, que são 30 minutos, quando nós falamos de luz, quando nós falamos de Evangelho, né, quando nós falamos do pensamento do Cristo a respeito do que é a verdade, nós estamos pensando sobre Deus, né? Nós temos que já ter bem claro, e aqui a doutrina é maravilhosa nesse aspecto, ela nos ajuda a ter uma noção bem clara, bem definida, o nosso estágio evolutivo, do que é Deus. Porque o nosso objetivo é Deus. Estamos aqui para conhecer Deus. Estamos aqui para nos integrar ao Espírito Divino. Não há outro objetivo na existência a não ser Deus nos criou para conhecê-lo e amá-lo. Mas só que para a gente amar a Deus, nós temos que começar a conhecê-lo. E o Evangelho de Jesus foi uma etapa importantíssima nesse processo de conhecimento da divindade, que já vem de outras fases históricas, né? Foi importantíssimo e é ainda o nosso grande aprendizado. Jesus iniciou um ciclo de aprendizado que não encerrou ainda,
né? Só vai se encerrar quando nós estivermos bem integrados, né, no espírito do Evangelho. Daí sim nós estaremos preparados para novas experiências na direção do conhecimento cada vez mais profundo da divindade. Então, o que nós podemos dizer, ajudado pelas essas revelações todas a respeito de Deus, é que Deus é a luz suprema. Né? Lá no início do Livro dos Espíritos é dito que Deus é a inteligência suprema, que é uma outra forma, é um outro predicado que colocamos, enfim, para tentar compreender o que vem a ser Deus. Deus é a inteligência suprema. Né? E aqui eu estou colocando essa inteligência suprema como a luz suprema. Mas mesmo assim, como diz os próprios mentores, depois de algumas perguntas a respeito do que é Deus, que Allan Kardec faz, né? Que até o conceito de que Deus é infinito ainda não define o que é Deus. Deus é mais do que isso. Né? Porque definir Deus é como você delimitar, né, um determinado sujeito através de um predicado. Então, dizer que Deus é infinito é como que diminuí-lo naquilo que ele é, que é a realidade. Deus é a realidade. Deus é este momento que nós estamos vivendo aqui. Deus é o universo na sua ilimitação. Deus é a eternidade. Né? E tem uma expressão que o Aristóteles, um filósofo grego, né, fazendo algumas reflexões a respeito da causa do movimento, ele diz, eu vou utilizar o conceito que ele utiliza para a causa da natureza, né, que causou a natureza, que Deus é a causa incausada. Difícil nós pensarmos isso. É o Criador incriado. Nós temos facilidade de compreender o que vem a ser algo criado. Algo que surgiu, né, que passou a existir, né, e que tem um determinado tempo de manifestação e depois tem um processo de começar a sua, vamos dizer assim, desistência, né, da sua constituição enquanto ser. Isso nós conseguimos compreender, né? Sabemos que um ser humano nasce, é criado, se desenvolve, se torna adulto, depois vem, vamos supor, um processo normal, né? Depois vem o envelhecimento, vem o desgaste, o corpinho físico não se sustenta mais e aquele ser, no plano material, deixa de existir. Nós compreendemos um pouco isso porque é a nossa experiência. Agora, um ser que nós sabemos que existe, mas nunca foi criado, né? Então, por isso que o melhor conceito, né, que podemos, a melhor maneira de encararmos essa realidade, que é a realidade, é aquilo que os mentores espirituais, se apresentando como a divindade para Moisés, disseram. Moisés perguntou para ele, aquela manifestação espiritual que ditou lá o decálogo para ele, o que sois? Ele disse, eu sou aquele que sou. Deus, ele é. Né? Então isso é um conceito muito abstrato. Mas nós não podemos nos espantar com isso, por quê? Porque essas definições, essas realidades extremamente transcendentais, elas requerem um desenvolvimento espiritual, intelectual e moral para nós começarmos a compreender e viver essa realidade. Esse conceito como algo real dentro de nós. Precisamos evoluir muito na maneira como nós compreendemos a realidade, e o Espiritismo é um grande passo, um grande instrumento, um grande subsídio que a espiritualidade superior nos oferece para começarmos a compreender como é a realidade, e tem a questão moral também.
O processo evolutivo, ele é como se ele é em si uma iniciação espiritual controlada rigorosamente por leis. Ninguém no processo evolutivo vai conseguir dar o passo maior que a própria perna. Ninguém vai conseguir dar o quarto passo sem dar o terceiro, o segundo e o primeiro. E quem tenta dar o quarto passo, ele se encontra em grandes dificuldades. Até porque nós vemos o mundo dentro do nosso nível evolutivo atual. E o próximo nível evolutivo que nos espera, que esse é uma preparação, ele vai se delineando gradativamente. Então, para compreender a divindade, que é algo, vou usar o termo infinito, nós temos que ter um conhecimento imenso sobre a constituição da vida, sobre a constituição do universo e também um estado de pureza próprio de um Cristo, de um Jesus. As portinhas para as revelações sobre o que é a realidade, sobre o que é Deus, vão se abrindo conforme o nosso nível de purificação. Por isso que Jesus falou, em determinado momento, muitas coisas tenho para vos dizer, mas não podeis suportar. Né? Em outro momento ele diz, é como se jogar pérolas aos porcos. Misturado lá com as suas necessidades, né? O porco pisa, né? Nas suas fezes, nas pérolas, e não vê a diferença. Por quê? Porque ele não tem compreensão para distinguir o valor de uma pérola, né? Das suas fezes. Assim somos nós. E quantos de nós estivemos já na frente de algo tão valioso do ponto de vista espiritual e não vimos, e estava na nossa frente? Assim como, por exemplo, a codificação que está aqui na minha frente. Quantos de nós passamos frente ao lado desse tesouro, um verdadeiro tesouro, né? Muito mais do que Mega Sena e Tricena, e não pode multiplicar aí Mega Sena a 1000, potência 1000, e não demos o valor. Por quê? Porque não estamos no nível evolutivo que faz com que as nossas percepções, a nossa condição evolutiva, perceba a riqueza que está aqui. E Jesus colocou isso muito bem em algumas parábolas que ele nos colocou. Né? Então, a compreensão a respeito da divindade, ela vem, ela se aprofunda, né, com o passar desse processo de maturação da nossa alma. E não tem como fugir desse processo. Quando vem alguém dizendo aí, inclusive nas redes sociais, né, definindo o que é a verdade, o que é isso, pezinho atrás. Se está reencarnado na mesma encarnação em que eu estou, e num planeta que ainda permite que criança passe fome, que criança seja estuprada, ninguém nessa condição evolutiva, em primeiro lugar, tem a erudição necessária para dizer o que é a verdade, e nem a condição moral para ter o merecimento para receber tamanha bênção. A codificação é apenas um passinho a mais. E digo, o passo mais avançado do ponto de vista filosófico, teológico, que a humanidade recebeu até hoje. Né? É só comparar com as filosofias, os grandes pensadores, as teologias que predominaram até hoje. Na minha opinião pessoal, não existe algo mais elevado, mais valioso do que o trabalho que os benfeitores fizeram com Allan Kardec. Nós é que não exploramos toda a riqueza ainda que a codificação nos oferece. Mas isso requer tempo, e tempo a gente tem de sobra porque somos imortais, né? Então Deus é a causa incausada, tudo está em Deus, tudo provém de Deus, tudo volta a Deus. Não é que saiu de Deus e voltou para Deus.
essa volta daí é consciente. Né? Aquilo que Jesus expressa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso processo evolutivo começa em absoluta inconsciência e com o passar dos anos, dos milênios, né, e põe milênio nisso, nós vamos desenvolvendo o nosso espírito e desenvolvendo os recursos para um dia atingir a lucidez. Daí voltar integrado em espírito com a divindade. Essa é a volta a Deus, porque não tem como nós estarmos fora de Deus. Né? Aprendemos que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se a humanidade acreditasse nesses três conceitos a respeito de Deus, o mal já teria sido extinto da Terra, né? Porque como é que você vai tentar fazer algo que é do ponto de vista moral equivocado perante alguém que te vê plenamente, que te conhece plenamente e que tem todo o poder sobre você? E que isso é real. Só que isso se desenvolve com o passar das encarnações, essa fé, né? Essa certeza dessa verdade. Infelizmente, ainda muitos de nós, né? Nós ainda estamos precisando, às vezes, dessa presença divina um pouquinho mais ácida, para que nós despertemos das nossas ilusões com a matéria e venhamos abrir a nossa alma de forma definitiva para as conquistas espirituais. Que as conquistas espirituais, diferente das conquistas materiais, elas dizem respeito àquilo que nós somos, que é, nós somos espíritos. Né? Eu não vou senão o meu tempo, já falta só 10 minutos. Então, na questão 540 do Livro dos Espíritos, então já sabemos mais ou menos o que é Deus. Deus é a suprema luz. E que nós somos criados por essa luz para ir em direção a essa luz, através da evolução do nosso espírito. E na questão 540 do Livro dos Espíritos, que fica na segunda parte, que fala do mundo espírita, lá no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos do mundo material, tem uma passagem que é uma das mais belas assim, do Livro dos Espíritos e que sintetiza bem, né, essa realidade, né, sobre a nossa evolução, sobre a nossa relação com esse processo todo que nós chamamos de vida, vida material, vida espiritual, a divindade, os espíritos. Allan Kardec pergunta para os benfeitores: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Então isso aqui diz respeito a nós. Né? Como é que nós interferimos na natureza, essa trajetória espiritual que começou há muito tempo atrás, há bilhões de anos. Uns sim, outros não. Quer dizer, uns agem na natureza de forma consciente, outros de forma consciente. Estabeleçamos uma comparação. O mentor tentando explicar para o Kardec. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial? E que essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Aqui nessa questão do fim providencial, como nós estamos em Deus e Deus é a realidade, então nada acontece por acaso. Deus ele está na base de tudo que acontece. Então tudo que acontece é útil. Nós é que não compreendemos os acontecimentos. Às vezes tão dolorosos. Né? Mas como Deus está na base de todos os acontecimentos, se acontece é porque Ele permite. E se Ele permite, é porque tem uma utilidade visando o nosso progresso espiritual.
né? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Até na fase da nossa evolução em que nós ainda estávamos na inconsciência, nós éramos instrumentos de Deus. Quando estávamos lá no reino mineral, a nossa centelha, né? Nosso espírito, não um espírito ainda, mas princípio inteligente, estávamos lá nos reinos inferiores, do ponto de vista evolutivo, trabalhando, vivendo aquelas etapas evolutivas, sem consciência nenhuma, mas éramos instrumentos, né, da divindade no processo evolutivo dos seres. São instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, esse texto é lindo, né? Enquanto se ensaiam para a vida, né? E podemos dizer que tudo é um ensaio. Quando eu estava falando aqui sobre a casa espírita, né? Nós estamos aqui nos ensaiando para a vida maior, né? Não estamos aqui somente para receber um passe e sair aliviado das cargas pesadas que acumulamos durante a semana. Estamos aqui realizando um ensaio, um estágio para a vida maior, a vida superior. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, olha só o processo evolutivo sendo descrito aqui de uma forma geral. Primeiramente, executam, né, sobre o determinismo da lei, do instinto. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. É a nossa condição, né? Depois desse desenvolvimento da inteligência para agir na natureza e realizar todo esse progresso que a gente está vendo agora, que a gente chama de tecnológico, né? E muito que vem aí pela frente, nós temos que partir para uma outra etapa. Depois poderão dirigir as do mundo moral. Então, o desenvolvimento da nossa inteligência na direção da luz, em contato com o mundo material, ela atinge um pico, uma fase em que não nos traz, né, a satisfação devida, porque nós temos que partir para uma outra fase, que é o desenvolvimento da nossa inteligência moral. Aqui entra o Evangelho. Então, quando Jesus veio, se materializou e trouxe o Evangelho, é porque nós já estávamos também entrando nesse ciclo de desenvolvimento da nossa moralidade. Até porque os mentores espirituais, eles são previdentes, né? Eles sabiam que uma inteligência muito desenvolvida, porque o desenvolvimento vem naturalmente da ciência, enfim, a tecnologia, sem uma estrutura moral elevada, leva ao que nós presenciamos no século passado com as bombas nucleares, né? É assim que, depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve. Esse final é maravilhoso. É coisa de espírito muito elevado. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, a centelha espiritual, o princípio de inteligência, né, ela já entra no seu processo evolutivo, já na formação da matéria. O que é o átomo? Né? É uma partícula que forma as moléculas que vai dar nisso que a gente está vendo aqui. Então, o princípio espiritual ele já é inserido já lá no mundo, no microcosmos, no mundo das subpartículas. E aí ele começa a sua trajetória. Gente, isso é um processo de bilhões e bilhões de anos. Admirável lei da harmonia,
que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. E essa palavra harmonia aqui é uma outra expressão, é um outro conceito que nós podemos aplicar para compreender Deus. Né? Como Deus ele é perfeito, e como ele está em tudo, sabe tudo e pode tudo, então toda a realidade em si, na sua essência, ela é pura harmonia. Não tem nada fora do lugar. Nem no seu aspecto físico, nem nas experiências espirituais. Né? Então, quando algum pai meio revoltado, né? Meu Deus, o que é que eu fiz para merecer esses filhos? Não pense que tem algo errado. Deus não erra. Né? Ou o filho que diz, né? Meu Deus, o que é que eu fiz para merecer um pai desse? Eu mereço coisa melhor. Nesse atendimento fraterno, de certa vez, quando encontra alguém revoltado, né? Com o pai, com a mãe, vem aqui buscar consolo de como lidar com o pai difícil, com a mãe difícil, com o irmão difícil, com o marido difícil. Né? Questionando às vezes, afinal de contas, Deus não tinha nada melhor para me oferecer? Afinal de contas, logo eu. Né? Como diz uma vez uma pessoa que nós fomos visitar, trabalhadora de casa espírita, 20, 30 anos, pegou uma enfermidade, na verdade era um influência espiritual terrível. Ela estava na cama, bem dizer, semi-desmaiada, não tinha nem força para levantar os braços. Daí a médium sentou do lado dela, a entidade veio, e ela diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque ela já tinha percorrido clínicas em São Paulo para descobrir a causa da doença. Doença física não tinha. Daí teve uma hora que ela disse assim, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Logo eu. Daí a entidade devolveu a pergunta, por que não você? Por que não você? Né? O que você tem de tão especial perante os olhos da divindade e perante os outros irmãos que estão aqui também suando para evoluir, que faz com que você pense que você não merece o que você está passando? E Deus não só sabe, não só permite que essas coisas aconteçam, como Ele sabe antecipadamente que vai acontecer. Né? Então, a humildade ela é fundamental para a gente entrar para esse novo ciclo de aprendizado de conquista da luz, que é o Evangelho. Enquanto nós nos achamos a cerejinha do bolo, o Evangelho não é. Pode entrar aqui. Posso ter codificação toda decorada. Mas enquanto eu não vestia as sandálias da humildade, tinha um programa na televisão, né, que levava as sandálias da humildade para as pessoas vestirem. Enquanto a gente não usar as sandálias da humildade que Francisco de Assis usava, né, nós não vamos entrar nesse novo ciclo de aprendizado. E a porta não vai abrir enquanto nós não decidirmos de realizar essa conquista. Então, basicamente, é isso que eu vim trazer para vocês, né? Espero... Mas eu tenho mais 5 minutos, né? Tolerânciazinha de 5. Então, eu encerro, né? Eu fiz aqui uma terceira parte da minha exposição, né? Mas, na verdade, eu já coloquei para vocês, né? Mas coloquei três frases de Jesus aqui, que sintetizam todo o nosso ideal nesse aprendizado que nós estamos entrando, né? Que a evolução é gradativa e tal. Ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, como eu falei para vocês, é Deus. E Deus é amor, como disse o apóstolo João. Então, para nós entrarmos definitivo nessa fase com um pé firme e com toda a força do nosso espírito, é aprender a amar de verdade. E é uma arte difícil ainda,
porque nós temos um passado espiritual que ainda trabalha contra nós. São os nossos condicionamentos. Fora as nossas experiências reencarnatórias, nossas programações reencarnatórias, que às vezes nos fazem passar por experiências que o ombro pesa, né? Mas por isso nós temos que desenvolver esse amor, a humildade e a confiança na divindade, para atingir o objetivo supremo desse novo ciclo, né? De espiritualização da humanidade, né? Que inclusive os espíritos dizem que esse novo milênio é o milênio do espírito. A ciência vai se dobrar a evidência de que o mundo espiritual é uma coisa real, que a reencarnação é uma coisa real. Nós espíritas já sabemos, mas o mundo aí fora não sabe. E é importante saber isso e conviver com esses fatos, com essa realidade, né? Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, né? Que muitos interpretaram, nas teologias antigas, interpretaram como se ele estivesse dizendo que fosse Deus, né? Uma das pessoas da Santíssima Trindade. O que Jesus está dizendo aqui, a doutrina explica com a maior simplicidade, com a lógica irretocável, é a integração do Espírito de Jesus na lei maior que rege essa harmonia do universo, que é a lei do amor. Jesus amava plenamente, no mais alto nível que nós podemos já, de certa forma, compreender. Porque, na verdade, todos nós somos um com Deus. E nós surgimos dele, estamos embebidos na sua energia, né? E ele administra a nossa evolução. Ele está na base de todo o processo evolutivo. Nós nunca estaremos longe de Deus. Nós nunca estaremos distantes de Deus. Nós é que mentalmente nos distanciamos, né, da lei do amor. E que Deus permite para o nosso aprendizado. Mas mesmo nessas situações morais de distanciamento da lei do amor, Deus está lá presente, né? A maior prova é que o próprio Jesus falou, né? Vós sois deuses, né? A última frase que eu coloquei aqui. E essa questão de que Deus está sempre presente e que nós não podemos temer nada porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Eu lembro muito bem naquele livro Memórias de Suicida, tem uma passagem que Maria de Nazaré lhe dera um trabalho, um dos departamentos que ela comanda é o atendimento aos suicidas. E também ao atendimento àqueles espíritos mais pervertidos, né? Aqueles assim que foram tiranos, algozes da humanidade, sensualistas ao extremo, e que estão naquelas regiões muito densas em função da sua vibração espiritual. E diz o mentor assim, Maria, a fonte de preocupação de Maria são esses irmãos, né? E eles nem sabem, né? Em um algoz como um Hitler, por exemplo, e outros que a humanidade teve, muitos outros, que estão aí passando por naquelas regiões, ainda vibrando com o mal, sentindo prazer de fazer o mal, de atrapalhar o trabalho do Cristo, de trabalhar o progresso da humanidade, tem como sua cuidadora nada mais que um espírito como Maria de Nazaré. Então é por isso que eu digo que Deus está sempre presente em nossas vidas. O ser mais pervertido é a fonte de preocupação das esferas superiores. E Jesus expressou muito bem isso na parábola do bom pastor. O pastor não estava preocupado com aquelas que estavam no redil, que já estavam emancipadas, protegidas. A fonte de preocupação dele era a que estava faltando. E Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, que o pastor não irá descansar enquanto não achar a ovelha perdida. Então, é muito amor para a gente compreender, né? O que vem lá das esferas superiores. E comparando com a nossa capacidade de amar, né? Que queremos animosidades gratuitas, simplesmente porque determinada pessoa não pensa como a gente.
né? E um espírito como Judas, por exemplo, que depois que cometeu o suicídio, foi para uma região muito trevosa, em função da sua condição espiritual, Jesus foi pessoalmente buscar ele. Tá, meus irmãos? Então, a mensagem de hoje é essa, e que Deus continue nos abençoando.